E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim. Deus nos chama para termos uma vida de comunhão com Ele. A palavra fala em 1 Coríntios 1:9 diz o seguinte: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós já nos últimos vídeos que nós postamos, falamos informalmente sobre dois principais aspectos dessa vida de comunhão com Deus. O primeiro deles foi por que nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. E a palavra fala que nós fomos criados para glorificar a Deus através desse relacionamento íntimo e profundo com Ele no Espírito. Então essa é a primeira coisa. A segunda delas, que nós compartilhamos também informalmente em outro vídeo, foi como isso é possível. Se o homem, por causa do pecado, estava separado de Deus, como é possível ter comunhão com Deus? E nós vimos que através de Jesus, do sacrifício dele, por cada um de nós, o sangue dele derramado por nós, nos criou um novo e vivo caminho ao Pai, e por causa de Jesus nós podemos ter comunhão com o Pai. E ainda nesse tema nós queremos agora abordar sobre um pouco mais de forma prática de como podemos ter comunhão, de que formas nós podemos ter comunhão com Deus. Então esse vídeo e mais 3 vídeos vão constituir uma série sobre a comunhão com Deus. Então não esqueçam de curtir tanto o vídeo, depois se inscrever no canal e sinalizar para receber as notificações para não perderem os próximos vídeos aí da série. Eu queria dividir aqui com vocês sobre 5 principais formas de termos comunhão com Deus. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as 2 primeiras. A primeira delas é a oração. Oração nada mais é do que nós conversarmos com um amigo e um amigo muito próximo. E melhor ainda, um amigo que vive dentro de nós, então ele é muito próximo mesmo. E a gente não fala com um amigo cheio de formalidades. Não, nós falamos com um coração sincero, com transparência com esse amigo. E a gente também não pensa, já falei com meu amigo hoje, não preciso mais falar com ele de novo. Não, é uma conversa íntima e profunda com esse nosso amigo que é o nosso Pai. E existem muitas formas de nós conversarmos com esse nosso amigo, de nós orarmos diante do nosso Deus. Eu posso fazer isso em secreto no meu quarto, ou eu posso fazer isso em todo o tempo, na rua, caminhando, quando eu estiver trabalhando, eu posso estar orando. Eu posso fazer isso sozinho, ou posso fazer isso também com os meus irmãos. Eu posso fazer isso quando eu acordo de manhãzinho cedo, ou também de noite, de madrugada, numa vigília. Então essa oração, essa conversa íntima com o nosso Deus amado. Um dos nossos pastores aqui em Porto Alegre fala que antes e depois de qualquer coisa nós deveríamos orar. E outros nossos pastores, o vô Erasmo, como a gente costuma chamar ele diz que nós só não ganhamos Porto Alegre inteira para Cristo ainda porque nós não oramos o suficiente. Então a oração é essencial para essa nossa comunhão com Deus. E mais, eu ouvi uma frase uma certa vez: nunca houve alguém que chegasse no seu leito de morte e dissesse, como eu orei nessa vida, devia ter orado menos. Não, nós precisamos investir numa vida de oração, de intimidade com o nosso Pai. A segunda forma que eu queria repartir com vocês é sobre o jejum. E o jejum eu sempre penso como se ele fosse um nitro na oração. Então nós escolhemos abrir mão de alguma coisa muito importante para nós, de uma refeição, por exemplo, de algo que é extremamente essencial para a nossa carne, para nós estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, então nós mortificamos a nossa carne e é como se nós estivéssemos dizendo para o Senhor, é mais importante te ouvir do que a minha própria vida, então eu abro mão de alguma coisa, de alguma refeição, em algum horário, ou um dia inteiro, por exemplo, para estar mais sensível à voz do Senhor e para ouvir mais Ele com relação a algum aspecto específico, ou alguma resposta específica, ou algum assunto que eu esteja procurando. Então nesse vídeo eu queria incentivar vocês a realmente começarem a investir, muitos já têm investido, então perseverem nessas 2 principais aqui formas de comunhão com Deus, que é a oração e o jejum. E eu queria recomendar, na verdade, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é de começar aos pouquinhos. Então, por exemplo, na oração, separem todo dia algum momento específico para terem um tempo de oração com o Senhor. E não adianta pensar, eu quero começar com 2 horas todos os dias. Amém, se conseguirem permanecer nessas 2 horas, show de bola, perfeito. Mas se não, começa de repente com um pouquinho, com 5 minutos, mas todos os dias. E aí vai chegar um momento que vocês vão ver que 5 minutos é pouco, e aí a gente aumenta para 15 minutos, para 20 minutos, e aí começa a ter mais tempo de oração, mas é importante separar um horário todo dia para ter esse tempo de oração com o Senhor. E também a mesma coisa o jejum, começando de repente com um dia por mês, por exemplo, separando um dia por mês para jejuar, para ter mais comunhão com o Senhor, para de repente ouvir alguma resposta específica dele. E aí a gente vai vendo que, um dia de repente por mês é pouco, então escolhe um dia por semana. E aí de repente não precisa ser o dia inteiro, 24 horas, mas escolher uma refeição daquele dia. E assim nós vamos crescendo na nossa comunhão e intimidade com o Senhor através da oração e do jejum.
No próximo vídeo da série de comunhão com Deus, nós vamos falar sobre as outras formas que nós podemos ter de ter intimidade com esse nosso Pai. Graça e paz sobre vocês.